E aí, assim, eu tive muita vontade de desistir e falei, ai, vou fazer outra coisa, sabe? É tudo muito difícil, né? Ação de venda e tanta coisa, né? Ai, produto, cliente compra, às vezes vem reclamar. E aí vendi minha loja, para quem não viu o vídeo que eu postei, vendi minha loja e comprei, abri uma loja de roupas. Vendi minha loja de colchões e abri uma loja de roupas. Pois é, pessoal do Ortobon Lagarto. A gente sabe que tudo tem suas dificuldades, mas acreditem, eu me arrependi. Mas eu já me arrependi, assim, logo no primeiro ano, porque também tem muitas dificuldades. E aí, tudo bem, pessoal? Colchões Fernando, que bacana, Nelson, obrigada mesmo. E aí eu abri essa loja de roupa e assim vi muita dificuldade, muita mesmo. É igual o relacionamento, né? Só muda os problemas, mas eles continuam. A gente precisa aprender a lidar com eles. Mas acontece que quando a gente está um tempo ali nas lojas, né? Trabalhando, enfim, muito focado, muito ocupado, a gente esquece, né? E a grama do vizinho é sempre, né, mais verdinha. Então a gente fala, ai, nossa, vontade de fazer outra coisa, isso aqui dá muito trabalho. E o que não dá? Tudo dá muito trabalho, né? Esses dias eu ouvi uma frase: se você não quer ter trabalho, vai trabalhar passa num concurso público. Boa noite, Raoni, tudo bem? E aí eu pensei assim, ah tá, e também dá muito trabalho, né? Haja estudo, haja cursinho, noites e mais noites. Então, assim, só pra gente lembrar, quando a gente tá muito cansado de alguns problemas que a gente enfrenta nas lojas, que são os mesmos em todas as lojas. Não pense vocês, pelas respostas que eu tive, que eu não consigo postar todas aqui, claro, mostrar todas, mas eu posso dizer para vocês que as reclamações são as mesmas, os problemas são os mesmos. Então, assim, não desiste não. Resolve aí, vamos encarar, porque se você passar para outro ramo, vão ter outros problemas, e aí você talvez se arrependa, assim como eu fiz. Eu me arrependi tanto que aí depois, além de eu vender a loja e pegar o dinheiro e abrir uma loja de roupas, eu perdi todo o dinheiro também, tá? Teve um prejuízo aí nisso. E aí depois desse prejuízo, mesmo com o prejuízo, aí sim eu tive que arrumar força para voltar pro ramo. E aí eu tive que ter, oi, Emanuel, boa noite. E aí eu tive que ter a humildade de voltar, voltei como vendedora novamente. E imagina o arrependimento que eu não tava, né? Mas que sirva de experiência. Oi, Barone. Barone, você quebrou a janela do meu Deus do céu. Você quebrou a janela da mulher. Gente, tava acompanhando até agora. Antes de entrar na live, eu fui dar uma olhada nos seus stories para ver se eu achava. Se você tinha realmente. Eu achei que você estivesse brincando que você ia quebrar a janela da mulher. Gente, ele quebrou, ele arrancou a parede da mulher pra botar o colchão dentro da casa. Eu quero saber como que você fez a reforma da casa dela depois, tá? Eu tô passada com isso. A gente faz de tudo pra vender, né, gente? Tá vendo como todo mundo tem seus problemas? Olha, foi entregar o colchão, não entra, não sobe na escada, não passa pela janela. Ele arrancou a janela, arrancou na marreta. Gente, que loucura. Tem muita coisa, né? Tudo isso para atender cliente, é verdade, Barone. Olha, mas essa foi assim para mim demais, viu? Então, assim, resolve, viu? Resolve, foca em vender, porque tudo tem as suas dificuldades, tá? Já saí, já me arrependi, já voltei. Então, se você estiver pensando em sair, repensa, porque você vai encontrar vários outros problemas também, tá? Como, por exemplo, eu comprava coleção. Imagina você comprar roupa para uma pessoa que você não conhece, não sabe quem vai entrar na sua loja. Então eu comprava uma coleção, não vendia. Boa noite, Marco. E aí eu comprava uma coleção, não vendia, ficava parado em estoque. A roupa que você mais achou mais linda, que acha que vai vender, não vende. E aí na outra estação já não tá usando mais aquele modelo. Meu Deus. O fornecedor não entrega na data que falou que ia entregar, entrega bem depois, você programa
Olha, gente, é uma loucura. E aí você vai pensando em outros ramos, como por exemplo um restaurante. Gente, as pessoas, o que eu mais admiro é quem trabalha com comida. A pessoa faz toda a comida, ela não sabe se vai vir alguém, se vai. Olha, deve ser tanto prejuízo, tanto problema, meu Deus, é muita coisa. E assim, pensando pelo lado bom, nossa, as nossas equipes são enxutas, a gente não tem que lidar com 20 pessoas, com 10 pessoas, né? Claro, uns têm várias lojas, mas eu tô dizendo no geral, né? Então, o nosso produto não custa R$ 10, que a gente tem que ficar ali de 10 em 10, né? Com aquela demanda enorme para fazer um volume no faturamento, né? Então, a gente, olha, de verdade, vale a pena, viu? Pode parar de reclamar aí que vale a pena. E dá dinheiro também, que a gente sabe que dá, né? Tem os nossos problemas, tal, mas a gente sabe que dá dinheiro. E problema tem em todo ramo. Então, vamos parar com essa vontade de desistir aí, porque no meu caso deu bem errado, viu? E um dos problemas que eu percebi que várias pessoas têm também, e que tem uma dificuldade de lidar, é a questão da concorrência. E eu queria falar um pouquinho disso em relação a, assim, tá travado aí, Robson, mas já volto. Eu queria falar um pouquinho disso em relação a gente saber lidar com eles. Muitas vezes eu percebo, olha, não fica bravo disso que eu vou falar não, gente, mas muitas vezes eu percebo que a gente coloca a desculpa do nosso concorrente, coloca tudo aquilo que o nosso concorrente está fazendo, a gente usa aquilo como desculpa para o fracasso da nossa venda. Ah, mas meu concorrente é desleal, ele bota metade do preço. Ah, mas meu concorrente isso e aquilo. Gente, faz 20 anos que eu vendo colchões e faz 20 anos que tem um monte de concorrente. Agora tem mais? Tem. Mas eu já morei em cidade assim bem menor do que Curitiba, em Londrina, e lá tinha um em cada esquina. Então assim, vamos parar de botar a culpa do nosso fracasso das vendas no nosso concorrente, porque isso não vai resolver o nosso problema. Vamos focar na solução. E a solução não é reclamar do concorrente. Então, essa murmuração de, mas o meu concorrente, mas o outro que tem a mesma marca que o meu, não vai resolver nada. Olha, eu trabalho hoje, assim, claro que eu acredito que isso foi um amadurecimento meu nesse ramo e por conta desse tempo todo também. Por isso que eu tento passar a minha experiência para vocês. Mas eu trabalho hoje assim, olha, o que eu presto atenção nos meus concorrentes são o que eles estão falando de bom, o que eles estão fazendo de bom. De ruim, não vai me acrescentar em nada. Lá, eles estão falindo. Não, eu não tô nem aí. Eu fico atenta para ver. Olha, não decoraram. Um exemplo, esses dias eu passei em frente a uma loja que não é minha concorrente porque é uma loja no meu caminho, mas longe da minha loja. Mas eu presto atenção para colocar como exemplo para vocês também. E eu não sabia que essa loja tinha estacionamento. E aí eu sempre passava na frente dela e pensava assim, olha que loucura, hein? E olha que, assim, eu moro aqui já tem um tempo. Boa noite, Luiz. E aí, o que eu fiz? Passei na frente da loja esses dias e vi uma placa escrito estacionamento. É uma placa nova que eles colocaram há pouco tempo. E aí eu fiquei pensando, gente, essa loja tem estacionamento? Porque eu sempre ficava pensando assim, nossa, o duro desse ponto tão bonito, essa loja é tão bonita, mas não tem onde parar. Eu não sabia que tinha estacionamento. Se eu não sabia que passo ali, que eu passo assim, a gente passa dirigindo, passa meio corrido. Então, muitas vezes, a loja... Quanto já de cliente que eles não perderam por não ter colocado antes essa placa? Eu fiquei pensando nisso. Então, assim, eu uso isso na minha loja. Poxa, será que estão vendo o meu estacionamento? Nossa, olha, bem pensado, hein? Para eles era óbvio o estacionamento. Mas para quem tá passando na frente da sua loja, não é óbvio, nada é óbvio. Então, você precisa, sabe, mostrar,
Você quer ver, para a mulher, a pior coisa do mundo, se tiver, todas as mulheres que estão aqui vão concordar comigo, eu tenho certeza. É quando tem aquela plaquinha do estacionamento mostrando assim, ó. Você vai lá, dá a volta, tem aquele quadradinho assim, ó. Você vai dar a volta na rua, aí você vai, pega outra rua, vai por trás do nosso estacionamento. Ah, não, a gente já desistiu. A hora que começou a ensinar onde é, a gente já desistiu. Precisa facilitar a vida do cliente. É assim, precisa muito, muito, muito mesmo facilitar a vida do nosso cliente. Aquilo que é óbvio para nós não é para o nosso cliente. Então, começa a olhar a concorrência, o que eles estão fazendo de bom e não criticar. Começa a olhar sem o olhar crítico. Olha com o olhar, deixa eu ver o que eles estão fazendo de bom que eu posso aproveitar na minha loja, que eu posso fazer lá na minha loja. Talvez eles nem são seus concorrentes, porque concorrente é aquele que está bem próximo, né? Mas que está no teu ramo. Procura ir em outras lojas de colchões para trocar ideias, porque a gente fica dentro das nossas lojas, aquilo vai ficando tão familiar para nós que a gente esquece muitas vezes. Às vezes um detalhe, uma lâmpada queimada, uma coisa a gente não consegue nem ver, de tanto que aquilo é muito, muito comum, muito familiar para nós. Então, assim, para de olhar a concorrência e se pendurar neles para falar que não está vendendo. O que você precisa? Você precisa conhecer eles, isso eu sempre falo. Conhecer como? Conhecer o que eles vendem lá. Eles vendem um produto parecido com o seu? Que produto que é? Entra na internet, vasculha, manda alguém lá se você não pode ir. Pega preço, vê o que eles estão fazendo de diferente, para você conhecer e saber o que teu cliente vai encontrar lá. É isso que você precisa. Só. Fora isso, esquece eles. Foca no seu, né? Se for para você não ter nenhum exemplo bom deles, esquece eles, né? Você só precisa conhecer eles, porque eles sempre vão existir. Isso virou um mimimi já. Eles vão existir a vida inteira, tá? Uma outra dificuldade que eu vi que as pessoas encontraram foi em relação à equipe de vendas. Falando um pouquinho com o lojista agora, tá? Um minutinho, segura aí. A equipe de venda é uma reclamação, assim, enorme. E eu percebo que, assim, a reclamação é em relação à dificuldade, né? Não é uma reclamação, é uma dificuldade. Eu tenho dificuldade de montar uma equipe de vendas. Quando eu consigo um, o outro sai. Eu consigo um, daí não dá muito certo. Aquele lá não se encaixou muito bem. São mais ou menos essas dificuldades. Não conseguiu se desenvolver. Ou mesmo de contratar. Não consigo contratar uma pessoa boa. Como assim uma pessoa boa? O que é uma pessoa boa para você? Uma pessoa que chega e sai arrebentando de vender colchões? É muito difícil mesmo da gente encontrar. A não ser que você ficar roubando o vendedor de outra loja. E assim, não é bacana isso, nem com o seu concorrente. E a gente, quando também traz uma pessoa, a gente tem um comprometimento grande com ela. Então, assim, é bacana quando a pessoa vem, você dá a oportunidade dela trabalhar com você. E para você fazer isso, não tem, na minha opinião, não tem outra explicação, tá? Eu sofri com isso a vida inteira. Lá atrás, eu sofri com isso assim. Gente, o que eu faço? Como que eu vou contratar? Aí eu contratei, lá no começo, tá? Contratei uma pessoa, o primeiro vendedor que eu contratei. Falei pra ele assim, ó, me vê atender e tenta atender igual. Foi assim que eu fiz, porque quando eu comecei a vender, eu era sozinha na loja. Você fica me vendo atender, tá? Uma semana, e depois você tenta atender igual. Aí ele, tá bom. Aí ele ficava ali, igual uma sombra ali do meu lado, sabe? E eu atendendo tal, e do meu jeito, e ele colado em mim. Quando eu falei pra ele, agora vai. Uma semana depois, falei, já dá pra você ir, porque eu não tinha tempo também. Eu não sabia treinar ele, porque nós somos lojistas, nós não somos treinadores. Como que faz para treinar um vendedor? Eu pensava assim, sei lá, me vê atender aí, atende igual. Mais ou menos isso. E aí, quando ele começou a fazer o que eu fazia, meu Deus, ele se embananou todo, ele não conseguia. E eu falei, vai, indo aí, uma hora você pega. Só que esse uma hora você pega, demorou 6 meses.
E durante esse tempo todo eu perdi muita venda, muito dinheiro, porque ele não sabia vender. Eu não falei para ele, ó, você vai atender assim, assim, assado. Não, eu falei para ele, me vê atender e vai atendendo. Imagina, me vê atender quantas situações diferentes ele foi passando. E essa é a pior maneira que você tem de fazer. E eu percebo que muitas vezes é isso que os lojistas têm feito. Contrata o vendedor, bota dentro da loja e fala, tá vendo aquela menina ali? Cola nela, ela é boa. Vai lá, ó, fica vendo ela atender pra você ver, atende igual. Vai demorar no mínimo 6 meses. Eu não tô achando que vai demorar e nem li isso em lugar nenhum, nem fiz um curso para estar te falando isso. Eu fiz isso com o meu vendedor. E quem era, ele estava olhando, era para mim. Então, eu sei exatamente disso. 6 meses com muito esforço da parte dele. Isso porque ele já era vendedor de roupa, tá? Então, eu não tô falando uma coisa que eu tô inventando, eu tô contando a minha história. Talvez com vocês pode ser completamente diferente, mas foi o que eu fiz, tá? Então, assim, essa situação, ela não dá, ela não vai fluir. Ah, mas então o que eu vou fazer, Viviane? O que eu fiz? Aí eu já tive, no total, hoje eu tenho 2 lojas, tá? Mas eu já tive 5 lojas, porque eu me mudei de cidade, depois eu deixei minhas lojas, vendi as lojas de lá, vim pra Curitiba, enfim. E essa situação eu tô falando que é da primeira loja que eu tive. Quando eu fui já montando, comprando outras lojas, enfim, tendo a oportunidade de ter outras lojas, eu comecei, meu Deus, de novo, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu tinha até medo quando alguém vinha me oferecer uma loja, olha, tem uma loja assim, você não quer pegar? Eu pensava, Deus me livre, mais 6 meses com a pessoa nas minhas costas, tentando aprender, eu perdendo dinheiro, eu não vou aguentar. O pior peso pra mim era aquele, sabe, de fazer uma equipe. E quando eu pensava assim, nossa, eu precisava de mais um, mas aí eu não vou aguentar. E sabe o que eu fazia? Eu contratava mais um e botava nas costas daquele que já tinha aprendido comigo. Ó, cola nele lá, ó. Tipo, não vem nem pra cima de mim que eu não aguento isso. Então, o que funciona? O que eu fiz? Eu comecei a estruturar um método. Ah, eu vou fazer assim, ó. Ele vai abordar assim, que é a maneira que dá certo, tá? Porque eu já era vendedora de colchões. Agora ele vai falar oi assim. Agora ele vai falar essas opções aqui. Agora ela vai... E fui colocando isso, na época, em papel mesmo. E aí, com o tempo, eu fui estruturando, que hoje é o método Vivendo de Colchões. Que aí, o que aconteceu? Facilitou muito a minha vida. Eu contratava, eu tinha um método completo. Só que ele não era estruturado. Então, o que eu fazia? Ia passando assim, né? Conversando no papel, demorava um pouco mais, mas já deu uma boa melhorada na minha vida. E aí, o que eu fiz hoje? Estruturei o método e deixei ele gravado, muito fácil. Por isso que eu fiz o canal Vivendo de Colchões e resolvi dividir com vocês. Então, se você não tem, talvez você já tenha esse método, tá? Mas se você não tem e você tem dificuldade de contratar alguém, se você quiser conhecer sobre o método Vivendo de Colchões, é isso que você precisa, tá? Porque tem noção que eu tô dividindo isso com quem também vive de colchões? Porque olha só, hoje o que eu faço? Eu posso contratar um vendedor de calçado, um vendedor de roupa, e ele não vai saber vender colchões, a gente sabe disso. Aí eu tenho 2 passos para fazer com ele. Mostrar, fazer com que ele aprenda todos os produtos, isso eu tenho lá uma estrutura já, e eu vou colocar para ele assistir um método online. Eu posso colocar várias vezes, que é o método Vivendo de Colchões. Então acabou esse peso para mim. Talvez essa dificuldade com o vendedor, com equipe, não é isso. Talvez não seja exatamente isso que você passa. Para mim, foi o maior peso da minha vida, tá? Por isso eu criei o método. E guardei pra mim, tá? Guardei as 7 chaves. Às vezes as pessoas me perguntavam, ai, como que você treina os vendedores? Ah, eu vou treinando aí. Ah, né? Desconversava. Só que depois de 20 anos eu falei, gente, quanta gente sofre com isso? E aí eu pensei, por que eu não posso dividir isso com gente? Hoje a internet é tão ampla, olha, tem gente de todo lugar aqui.
concorrente aos meus concorrentes que estão lá perto da minha rua. Por que que eu não posso dividir isso com as pessoas? Foi aí que eu resolvi dividir o método Vivendo de Colchões. Então, assim, se você não tem, muitas vezes você está cobrando ou você está tendo dificuldade de controlar a tua equipe porque você não tem um método completo, um passo a passo. Porque se você tiver, quando você estiver olhando o teu vendedor atender, você terminou o atendimento, você pode chamar ele e falar, vem cá, querido, olha, você tá super bem na abordagem, você tá super bem na apresentação do produto. Eu senti que você tá um pouco, assim, deixando a desejar, que dá para você pegar um pouco mais firme no momento de você contornar a objeção. No momento de quando ela fala para você que ela precisa falar com o marido, porque daí esse método ele não é para venda de roupa, ele é para venda de colchões só específico. Então você consegue ver onde o teu vendedor tá errando. E aí sim, se você for ali pegando cada passo, você consegue corrigir a pessoa. Porque muitas vezes o que a gente quer fazer? Manda embora e contrata outro, não adianta nada. É outra dificuldade, outra despesa, né? Porque gera um monte de despesa, enfim. Então, talvez a sua dificuldade é a mesma que a minha, né? Muito provavelmente seja. Gente, não existe, na minha opinião, não existe talento para vender colchões, tá? Existe conhecimento, existe método, existe técnica. E claro que a pessoa tem que querer, né? Mas não existe. Ah, eu tenho um talento para vender. Talento? Não, eu acho que a maioria das coisas não é bem talento, não, tá? E assim, hoje o mercado mudou muito. Muitas vezes você tem vendedores já de 3, 4, 5 anos e, poxa, a gente precisa de uma atualização também. Né? As coisas, o mercado está numa velocidade enorme. Então, assim, você tem atualizado o teu vendedor? O teu vendedor sabe que agora, porque uma coisa é a venda de 5 anos atrás, outra coisa é a venda não, o cliente, né? O cliente de 5 anos atrás, ele tá completamente diferente do cliente de hoje. Então, se você não colocar um método atualizado para o teu vendedor, ele também vai ficando para trás, ficando para trás. Aí o cliente vem com essas, ah, mas eu vi ali na loja tal igualzinho o teu, por que que é mais barato? Aí o vendedor fica, não, mas o meu é melhor. Não adianta nada falar isso. Não, mas aqui a gente tem a marca tal, que tem, né, 350 anos já, que faz colchão. Não adianta nada também. Então, assim, você precisa realmente qualificar o pessoal. Aí vem a dificuldade dos vendedores, tá? Agora eu falei da dificuldade dos lojistas, agora dos vendedores. A dificuldade dos vendedores hoje, que eles me falaram, tá? Ainda bem que não dá pra ver nome de ninguém, né? Pra vocês. Falta de ação de venda da parte dos lojistas, tá? Porque são coisas que muitas vezes claro, leva dinheiro, que é investimento, e muitas vezes o lojista não quer fazer. Então falta isso também. E falta também suporte. É isso que eles me falam, tá? Gente, eu recebo direct de vendedor que assim, ó, vendedor me fala assim, olha, Viviane, me ajuda, eu tô aqui fazendo uma experiência, né? Eu tenho 15 dias, ou eu tenho 3 meses, ou eu tenho 1 mês pra ficar aqui na loja e mostrar as minhas vendas, mostrar resultado, né? Faturamento, mas eu não tô tendo nenhum suporte. Eles me deram aqui um papel aqui com umas anotações e eu tô sem suporte. O que que eu faço? Eu falo, meu Deus, do zero mesmo? Como é que eu vou fazer? Eu até ofereço, falo, olha, eu até tenho um método, tá? Completo. Você precisa investir num método. Ah, mas eu comecei agora e se eles me mandarem embora totalmente perdido? Eu sempre falo, olha, quem conhece esse ramo de colchões sabe que isso dá dinheiro, tá? Faz 20 anos que eu tô nele, se você fizer, já fiz uma enquete aqui, a maioria tá há mais de 5, 10 anos, 15. Por quê? Porque ninguém quer sair. Todo mundo entra e vê que dá dinheiro. Se você é vendedor, você caiu no melhor ramo que existe. Então, de verdade, se fosse eu hoje, vendedora, lá atrás, nossa, com certeza eu ia investir num método desse. Ia investir, e aí sim o lojista ia ficar comigo, que seria uma pérola, sabe? Aí sim eu ia ter autoridade no meu ramo. Aí eu ia ser a vendedora mais capacitada do meu ramo. Porque muitas vezes falta do vendedor investir nele mesmo também, sabe? Então, eles reclamam isso do lojista, mas
dá para eles também se buscarem, se dedicarem mais e ir atrás de um método, né? Isso é um conhecimento, é uma coisa que você leva para a vida inteira. Ah, Viviane, mas eu vou pagar um método desse, depois se eu saio daqui, ué, você vai jogar tudo fora, aquilo que você aprendeu? Isso é perfeito. Um método desse você leva para o resto da vida para você vender. E eu tenho certeza que você não vai sair desse ramo, né? Se você sair daí de onde você tá, dessa loja, você vai para outra, né? Então, eles reclamam também, uma coisa que os vendedores reclamam muito é insegurança. Ah, eu tô insegura na hora que o cliente, do fechamento, na hora que o cliente fala que muito fechamento, fechamento, fechamento. Eu percebo que assim, não é o fechamento. Acontece que essa insegurança do vendedor, ela começa lá na hora que ela aborda o cliente, lá na hora que ela fala oi. E aí quando chega no fechamento da venda, ela quer resolver tudo, não resolve. A venda é um todo, não é um fechamento. Mas eu não consigo passar para vocês em 5 minutos aqui como que faz a venda inteira. Então eu falo para o vendedor, olha, eu tenho sim vídeos falando de fechamento, mas é específico só para o fechamento. Mas eu tenho certeza que os vendedores não erram ali no fechamento. Eu tenho certeza que é lá do comecinho, né? Então vamos lá. Vamos lá. Gente, eu não vou ler os comentários agora, mas a minha irmã, a Valéria, que também tá comigo no método Vivendo de Colchões, tá? Ela me ajuda a responder, ou depois que a live terminar, eu respondo, tá? Senão eu não consigo fazer um monte de coisa. Então é isso, gente. Essas são as principais dificuldades. E a última é aquela eterna, que nunca mais na vida, nunca vai parar de falar, que é fluxo. Qual é o seu problema? Fluxo. Fluxo resolve tudo. Viviane, se tiver despejar um caminhão de gente aqui no Brasil inteiro e for tudo para as lojas de colchão, resolveu. Tá tudo resolvido. Gente, pensa só, ó, é bem isso que eu tô falando, vocês não conseguem ver exatamente os números. Mas ó, eu tenho 4.500 pessoas no meu Instagram, todas vivendo de colchões, todas. E todas elas reclamam do fluxo. Se não fosse o fluxo baixo, venderia muito mais. Gente, você tem noção? Vamos parar para pensar aqui friamente? Não vai resolver. Não vai do nada entrar mais gente. É óbvio que a gente precisa de fazer a nossa parte. E eu tenho certeza que 100% ninguém tá fazendo. Porque daqui da minha casa, onde eu tô agora, até no caminho de uma das minhas lojas, eu passo em frente 4 lojas de colchões. E todos os dias eu vejo, assim, vai dando uma diferença uma em outra, mas quando tem uma coisa não tem outra. Então, assim, eu faço de novo aquela listinha. Você tá fazendo de tudo? Ah, eu tô fazendo, Viviane. Ah, é? Tem balão na sua loja? Não, balão não, porque balão tá... Semana que vem vai colocar... Ah, é? E tem o banner? Ah, não, é esse não, porque... Ah, é a tenda porque é a prefeitura. Então, assim... Vamos colocar um exemplo que você tá fazendo todas as ações de venda. Viviane, eu tô fazendo tudo, tá? Tô com a melancia pendurada no pescoço, tá tudo certo. Lá na frente tem um palhaço, um circo, tem tudo lá na frente. Tá, então eu tenho uma notícia pra você. Não vai entrar mais gente, tá? O teu problema não é fluxo. O teu problema é conversão. Você precisa vender pro teu único cliente que entra na tua loja no dia. Você precisa vender pra ele. Gente... Quando eu entrei na loja de colchões, foi há 20 anos atrás, 20, tá? Então, olha como isso não mudou. A primeira coisa que eu ouvi da minha amiga que tava lá trabalhando que tava já trabalhando, que eu ia trabalhar com ela, foi assim, ó. Aqui entra pouca gente, tá? Não é igual loja de roupa, porque eu vinha de uma loja de roupa. Gente, o primeiro dia que eu fiquei na loja, eu falei, meu Deus, já sei, eu vou passar fome nessa loja. Não vou, como é que eu vou ganhar dinheiro numa loja que não entra gente? Muitos vendedores assustam e saem correndo já logo na primeira semana. Todas as lojas têm fluxo baixo, todas. O que a gente precisa é alta conversão, é vender muito. Entrou 3 clientes hoje na minha loja, vendeu para 2? Se você vendeu para 2, tá ótimo, você já bateu tua cota do dia. Ai, Viviane, mas é muito difícil? Ah, é verdade, fácil é entrar 20 e você vender para 2, né? Mas isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Por mais que você faça de tudo, faz de tudo na sua loja de ações de vendas que você pode fazer, que eu já falei milhares de vezes aqui, faz de tudo que você possa fazer e começa a ver quantos clientes entram e para quantos você está vendendo.
Agora, se você liga na tua loja e o vendedor fala assim, ah, não entrou ninguém. Será que não entrou ninguém? Ah, é? Ah, entrou 2 pessoas hoje o dia todo. Tá ótimo, você vendeu para as 2? Ou pelo menos para uma? Não, porque não fica esperando entrar 10, não vai entrar. Então, assim, eu percebo que falta essa conversão, falta vender para o único cliente que entra na loja, falta não perder uma venda. Para que eu criei o método Vivendo de Colchões? Para que eu criei esse canal? Para gente trocar ideia, para que a gente consiga aproveitar todos os clientes que entram na loja. A gente não vai vender para 100%, tá? Eu não tô falando que a gente vai. Ah, nossa, agora todo mundo que entrar tem que comprar. Não é isso. Mas todos que a gente puder fazer de tudo. Eu fiz 100% do que eu... Olha, eu tenho certeza que eu não deixei nada. Eu fiquei ali, ó, fiz 100% para esse cliente aqui. Tá? A gente... Sabe quando o cliente sai e você fala, ah, esse não tinha, não. Tem como, eu fiz de tudo. E ainda tentei, liguei de novo, liguei no outro dia, peguei telefone. Eu fiz de tudo. Mesmo assim, não vendi? Ótimo. Eu sou assim, eu fico tranquila. Quando eu fiz de tudo para o cliente... E assim, eu vi que ele fiz de tudo, ele não comprou, eu falo, bom, minha parte eu fiz, tá? Agora, esse minha parte tem que ser 100%, tem que ser muito bem feito, porque você fica se pendurando no concorrente, fica se pendurando muitas vezes, tá? Não tô generalizando. Mas muitas vezes a gente se pendura no... Ai, mas o meu concorrente deu um travesseiro lá, daí o cliente fechou. Será? Será que você não deixou ele sair? Ah, mas eu fiz de tudo. Será que fez de tudo mesmo? Então, foi para isso que eu criei o canal, foi para isso que eu criei o método, para a gente conseguir atender o cliente 100%, tá? Então, assim, como que eu posso dizer? É difícil falar isso, mas muitas vezes você não tem aproveitado o cliente e tem se pendurado no fluxo, tá? Então, só para você saber... Onde o vendedor precisa melhorar, você precisa ter um método. Se o vendedor... Ah, Viviane, eu não sei, meu vendedor, não sei, ele perde venda. Mas ele perde venda porque ele não... O que acontece? Ele não consegue, sei lá, não consegue contornar a objeção, ele não consegue ser fechador, o que ele... Ah, eu não sei. Não, se você nem sabe onde ele tá errando, não tem nem como consertar, tá? Então, assim, gente, no final de janeiro, agora... Eu fiz uma semana Vivendo de Colchões. Alguém participou da semana Vivendo de Colchões aqui? Eu não sei se alguns de vocês participaram. Eu preparei, essa semana Vivendo de Colchões, eu preparei 3 aulas, tá? Especialmente para quem me acompanha e estava participando. Você precisava se inscrever para participar, era gratuito, tá? Mas eu fiz 3 aulas muito bem feitas, e para todo mundo assistir, para quem me acompanha assistir, e assim, para que a gente começasse 2020 num rumo novo de vendas, sabe? E aí eu mostrei que é possível a gente aumentar R$50 mil a mais por mês nas nossas lojas. Mas e aí eu abri uma turma do método Vivendo de Colchões, tá? Depois dessas 3 aulas. E inclusive tem o Raoni aqui, não sei se ele ainda tá por aqui, mas nossa, que até postei alguns comentários, alguns depoimentos que foi super bacana. Hanai também, não sei se tá aqui, mas a gente meio que virou amigo mesmo, porque até hoje a gente tá junto, o que eles precisam, eles falam comigo, Rei dos Colchões, Fabrício. Então, assim, eu abri a turma do método, e que é um treinamento 100% online, tá? 100% online, tá? Independente de onde você tá. Onde eu ensino todas as técnicas que eu uso e que eu aprendi nesses anos, tá? Não foi em nenhuma faculdade, não, em nenhum curso, foram as técnicas que eu aprendi na prática nas minhas lojas, tá? E que com elas eu dobrei o faturamento das lojas que eu tive, todas elas, tá? Principalmente dessas que eu tô agora. Mas muita gente em janeiro tava de férias, muita gente viajando, enfim, né? Natal, Ano Novo, aquela bagunça. E aí eu percebi que muita gente perdeu e acabou não assistindo a semana Vivendo de Colchões. E eu não deixei ela no ar, porque eu fiz ela fechada, porque era uma aula mais extensa, não dava para colocar aqui no Instagram. E aí em fevereiro, agora que acabou o mês,
Todos os dias eu comecei a receber mensagem, mas Viviane, eu quero fazer o treinamento, como que eu faço? Eu quero participar do método, como que eu faço agora para entrar? E aí eu não abro vaga sempre para o método, porque eu dou um suporte. E aí, como eu tenho esse suporte, eu não tenho como ficar abrindo para todo mundo. Eu quero acompanhar cada um, tá? Que precisar. Então eu comecei a fazer uma lista de espera. Falei, eu vou fazer uma lista de espera. E aí, assim que tiver uma quantidade de pessoas, eu vou dando prioridade para quem tá na lista. Só que já é março e eu não quero deixar o pessoal esperando e a lista tá meio grande. E aí eu falei assim, olha, eu decidi abrir umas vagas extras, tá? Principalmente para vocês que ficam aqui comigo toda semana na live. Então eu falei, bom, eu vou abrir umas vagas extras. Então hoje vocês são os únicos que estão sabendo. Eu não falei pra ninguém, tá? Não coloquei no Instagram. Vocês não viram essa informação porque é a primeira vez que eu tô falando aqui. Eu decidi abrir uma turma extra, tá? Pra não deixar quem tá na fila esperando. E aí, você vai poder ter uma vaga, então, no método Vivendo de Colchões na próxima terça-feira, tá? Eu não tá aberta ainda, não tá aberta, eu não abri ainda, tá? Mas na próxima terça-feira eu vou abrir, tá? Uma turma. Então ela vai ser bem pequena e em especial para quem tá na lista. Então, eu vou enviar por e-mail e também no Telegram, se você não tá no meu grupo de Telegram, entra, eu vou enviar um e-mail para você abrir e se inscrever nessa lista, tá? De espera. Aí o que eu preciso? Eu preciso que você abra os meus e-mails, porque o que acontece? Quando você não abre os meus e-mails, muitas vezes eu mando vários e-mails e você não abre. Aí o que acontece? O servidor ele entende que aquilo não é do seu interesse. Ah, isso aqui ela não quer que fica respondendo. Então o que acontece? Ele para de entregar, mesmo que eu te envie certinho o e-mail, talvez você não vá receber, porque às vezes você não tem o hábito de ficar abrindo e-mail. Então vai lá no seu e-mail e abre. Ah, mas Viviane, eu não tô nessa lista. Tá, então deixa o seu e-mail para mim, tá? Me deixa no direct aqui. Se você não tá no nosso Telegram, no nosso grupo de Telegram, entra no link embaixo da minha foto ali no perfil, que no Telegram eu vou avisar também, tá? Na terça de manhã. Na terça de manhã, né? Ó, a Valéria tá dizendo que quem não tá na lista ainda, o link vai estar no perfil no final da live. No perfil é assim, gente. Embaixo da minha foto tem um link, tá? Na minha página aqui do Instagram, no meu perfil do Insta. E aí você clica lá para você botar teu nome na lista, porque eu vou abrir e com prioridade para quem tá na lista, que foi o que a gente prometeu já, tá? É uma turma extra. Então é isso, tá? Eu queria dizer para vocês que assim, Viviane, mas o que é isso? O que é esse método? Eu já sei vender, eu já faço, já tenho... Não, bom, a Valéria vai respondendo aqui. Viviane, mas eu já sei vender e assim, a minha venda, meu atendimento é bom. Esse método vai ser bom para mim? As pessoas me perguntam muito isso. Gente, as vendas mudaram, os clientes mudaram. Se faz menos de um ano que você se atualizou, ok, eu acho que tá tudo bem. Agora, Viviane, já faz mais de um ano que eu não me atualizo com esse negócio de venda e tal. Corre! Mais de um ano é muito tempo, então você precisa se atualizar, isso vai fazer bem demais. Gente, eu coloco detalhes, como por exemplo, o que eu falo quando o cliente fala... Ah, eu vou falar com meu marido, eu vou falar com a minha esposa, sabe? Aquela coisa que a gente ouve sempre, tô só fazendo uma pesquisa. Eu contorno essas objeções no método, uma por uma. Então, assim, é super bacana, tá? E outra coisa, a facilidade para o lojista é imensa. Você vai poder contratar um vendedor que você sai para vender, para ver calçado, você encontra um vendedor bom de sapato. Convida ele para trabalhar com você, porque você vai ter um método. É só você colocar para ele assistir quantas vezes você quiser. Tem noção como é bacana isso? Então, você vai poder contratar vendedores de outras áreas e transformar ele num vendedor de colchões, tá? Ah, mas o que vai ter lá, Viviane? O que você fala no método? O que você
É como que funciona? Falando assim bem rapidinho, são 15 videoaulas, tá? Então são vídeos, você vai assistir quando você quiser, onde você quiser, tá? Eu gosto de assistir 1 hora da manhã, quando todo mundo já foi dormir na minha cama. Ótimo. Quero assistir na loja. Ótimo, assiste na loja. Vamos assistir tudo junto, vamos assistir. Você pode assistir do celular, do seu computador, de onde você quiser. Porque um curso presencial dá muito trabalho, né? Um curso presencial, você vai ter que tirar vendedor da loja, enfim, não dá certo. Então lá tem tudo, sabe? Desde como você arrumar uma loja de colchões para vender mais, desde as ações de vendas, todas as ações de vendas que eu faço. Detalhado, tá? É balão, é tenda, tudo, passo a passo, tá? Concorrência, como lidar com a concorrência. Tem uma aula só sobre concorrência, apresentação pessoal do vendedor, que é super importante, né? E a gente muitas vezes acaba não falando para os vendedores, postura do vendedor dentro da loja, tá? Os gatilhos mentais na venda de colchões, tudo específico para venda de colchões, tá? E relacionamento com o cliente, como ter relacionamento com o cliente, qual que é a melhor maneira, né, de se comportar para ter. Como resolver as objeções da venda de colchões, aquelas de sempre, tá? Como apresentar os colchões, como recepcionar o cliente da maneira ideal, negociação de preço, fechamento, claro, né? Como adquirir a satisfação do cliente, né? Depois de comprar, como fazer o orçamento, é muita coisa, gente, para venda no retorno. Mas, Viviane, e se eu comprar e me arrepender? A gente tem uma garantia, tá? Se você comprar e em 20 dias você falar, Viviane, não gostei, não vou usar nada disso aqui. Aí você manda um e-mail pra gente que a gente te devolve o dinheiro, tá? Então fique tranquilo que isso não foi algo que assim, olha, eu inventei, eu criei. Não, eu vivi isso, tá? Eu já testei tudo, tá? Na prática, nesses 20 anos eu já testei pra você. Então, se você não quer ficar batendo, errando, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Eu coloquei só assim, ó, as ações de vendas que dão certo. As que não dão certo, que eu já fiz também milhares de coisas que não dão certo, eu nem coloquei, tá? Só coloquei só o que funciona. Se você seguir aquilo e não aumentar nada na sua venda, faço questão de devolver o dinheiro para você, tá? E aí você pode assistir, todas elas vão ser gravadas, tá? Elas vão estar disponíveis numa plataforma, é algo muito bacana mesmo, bem prático, tá? Você recebe um login e uma senha, tá? E aí você pode assistir pelo computador, enfim, por onde você quiser, tá? Gente, então é isso. Se você não tá no grupo do Telegram, entra. Além de tudo, todos os vídeos que eu posto, todos os dias, eu posto no Telegram. Porque lá eu tenho certeza que vocês vão receber. E aqui no Instagram, muitas vezes você não recebe os vídeos que eu posto, porque o Instagram, ele não entrega. Então, se você quer realmente receber tudo, né? Tudo que eu posto, todas as dicas, entra lá no nosso Telegram, tá? Pra você ficar ligadinho em tudo que eu mandar. Outra coisa, gente, quinta-feira eu vou fazer uma live pra gente falar sobre um assunto bacana, tá? Quinta-feira eu vou fazer uma live, essa quinta-feira. A gente faz uma só na terça, mas tem um pessoal que sempre me manda direct, Viviane, não consigo assistir, é bem no horário do meu curso, é bem no horário da minha faculdade, é bem no horário de... Então eu vou fazer uma na quinta-feira, tá? Mas se vocês puderem estar presente, super agradeço, porque a gente vai falar sobre colchões. Esse ano, aproveitar que março, né, todo mundo fala que começa o ano, esse ano a gente pode dar um up nas nossas vendas, né? A gente pode fazer o nosso melhor ano de colchões, né? A gente pode parar com essa reclamação de crise, nananã, que já tá todo mundo bem melhor, que a gente já viu isso. A Black foi uma resposta disso, né? De que a gente tá bem melhor, porque a Black foi ótima. Então, assim, vamos tá realmente fazendo o mesmo horário, Gi? Tudo bem, Gi? Mesmo horário, às 8 também, tá? Na quinta-feira. Às 8 eu acho um horário bacana, porque às vezes tá aí fazendo uma jantinha, alguma coisa, e tá aqui com a gente, né? Então, nós vamos fazer na quinta. Mas eu vou avisando, tá? Isso é da quinta mesmo, Gi. Live quinta às 8. Mas eu coloco aqui nos stories, tá? Oi, Davi! Chegando agora, Davi.
Então, assim, que vocês possam estar realmente refletindo. Ah, assiste, Davi, eu deixo salvo aqui. Que vocês podem estar refletindo em relação a tudo que a gente fala aqui, porque muitas vezes a gente ouve e não põe nada em prática, e isso não resolve absolutamente nada. Teoria só não vai resolver, né? No nosso caso das lojas, a gente precisa mesmo de ação, né? Então, que cada vez que vocês saem da live aqui, amanhã chega na loja, sabe? Vê, reflete aí, você tá fazendo mesmo o que você deve fazer? Você tá dando suporte para a tua equipe de vendas? Muitas vezes eu vejo as pessoas, mas é que eu tô sem dinheiro agora. Gente, sem investimento, nós precisamos investir em nós, no nosso trabalho. As pessoas que estudam, que são médicos, que são dentistas, veterinários, enfim. Meu Deus, como eles gastam com livro, com tanta coisa na faculdade, mesmo as públicas, né? Como gastam, porque investem neles. E nós, muitas vezes, somos egoístas, não quer investir em nada pra gente, sabe? Pra melhorar. Isso é retorno pra nós. Uma venda a mais que você faça, você paga isso e você fica realmente... Hoje só vai ficar no mercado quem tiver realmente profissional. Porque os amadores... Eu percebo que tem muita gente nova chegando e engolindo, sabe? Gente que começou a vender colchões agora e tá engolindo quem já tá no mercado há um tempão. Porque tá se atualizando. E aí consegue conhecer melhor o cliente, consegue lidar melhor com o cliente de hoje do que quem está há 30 anos no mercado, né? Então, quem quer ter retorno, exatamente. Quer ter retorno, mas não quer ter investimento. Oi, Joelma, tudo bem? É você? Obrigada, Joelma, por você nos marcar aí, tá bom? Que bacana. Gente, é isso então, tá? Um beijo pra vocês, que vocês possam estar aqui na quinta também, que março seja um mês, assim, extremamente bom. O que vocês tiverem de dúvida em relação ao método mesmo, ou alguma dúvida que eu possa ajudar vocês, tá? Me manda direct, às vezes uma pergunta, algo que... Pode me mandar direct, tá? Muitas vezes eu não respondo no dia, mas depois eu tiro um tempinho. Às vezes eu recebo algumas perguntas que... para mim, talvez é óbvio, mas que eu me lembro, olha, essa é uma dificuldade que realmente tô vendo bastante gente tá me mandando essa pergunta, aí eu faço um vídeo, tá? Então é bem bacana mesmo. Isso, Dalva, você é nova por aqui? Acompanha a gente, ó, a gente tem o canal no YouTube também, tá? Lá no YouTube eu tenho vídeos maiores, tá? Que o Instagram não comporta. Então, muitas vezes todas as lives de terça-feira estão lá. Então, muitas vezes, tá? Vocês perdem algum vídeo, alguma coisa, eu posto tudo lá, os conteúdos maiores, mais densos, que não cabe aqui no Insta, tá? Então, uma ótima semana para vocês. Obrigada, Joelma, para você também. Qualquer dúvida, vai me mandando direct, entra no link embaixo da minha foto no perfil, deixa lá o seu nome na lista de espera, tá? Manda algum comentário, enfim. O que vocês tiverem de dúvida, a gente tá junto, tá bom? O link tá embaixo da foto no perfil, lá tem tudo, gente. O link tá embaixo da minha foto, clica lá. O link tá falando... deixa eu só ver como que a gente colocou o link lá. Vagas extras, tá? Vagas extras. Ai, obrigada, Ortobon Lagarto, obrigada. De qual cidade que vocês são mesmo? Lagarto? Obrigada mesmo, tá? Um beijão pra vocês, que essa semana e esse mês possa ser muito bom, tá? Obrigada, Luiz. Beijo pro Miguel e pra Aline. Brigadão. Boa noite pra vocês, tá? Um beijão.